Para os trabalhos da tarde de hoje, temos o expositor, nosso querido colega lá do Centro Espírita Seara dos Pobres de Laguna, Ronaldo Lopes, que também é coordenador regional do estudo do Evangelho Rede Vivo, que nos trará hoje a fala sobre Jesus acalma a tempestade. Que a espiritualidade amiga esteja contigo neste momento, irmão. Boa tarde mais uma vez. Fico muito feliz de estar aqui e que essa casa é amparada por um dos filhos de Abraão. Então é bem ligado a quem estuda o Evangelho. E a tarde de hoje não dá para nós deixar de começar sem dizer um muito obrigado a Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado. Semeador das estrelas, de estrelas, embaixador da paz. Quantas pessoas ele cativou, emocionou com as suas palestras, com o seu seminário. Ele que tem do alto, né? E criou a mansão do caminho, tal qual os primeiros discípulos de Jesus fizeram, a casa do caminho com Pedro, tal qual os seguidores de Jesus eram conhecidos como homens do caminho. E é o evangelista Lucas que determina para que eles sejam chamados de cristãos. Então hoje é uma tarde não de tristeza, porque a passagem física é uma coisa natural. O espírita não se desespera com isso, pelo menos não deveria se desesperar, porque isso é natural. Então nosso muito obrigado, ele que imagina, nós que sabemos da realidade espiritual, o que ele está vivendo agora. A multidão que está esperando por ele. Os espíritos iluminados com que ele participou. Ele que trouxe a mansão do caminho. Que registrou tantos filhos no seu nome, né? Quantos filhos ele tem? 600. 600, um pouco mais. Então imagine. Criar uma mansão do caminho para tudo isso. E não é uma mansão de luxo, não é uma mansão de ostentação, mas é uma mansão de carinho, uma mansão de amor, uma mansão de acolhimento. Então, repito, muito obrigado. Divaldo Pereira Franco, que ele continue nos guiando. E agora, quantas casas vão surgir? No caminho eu estava pensando, quantas casas espíritas vão surgir? E com a justa homenagem, Centro Espírita Divaldo Pereira Franco. Obrigado, Divaldo. Nós temos um trabalho no Evangelho Rede Vivo, que é um projeto que aqui já tem nessa casa, e hoje nós não vamos adentrar no estudo direto, mas eu vou ler uma passagem para que a gente possa entender, e eu espero que eu possa levar para vocês um pouco de uma passagem que é registrada por Marcos, por Lucas e por Mateus, mas eu peguei de Marcos, que está no nosso Evangelho de Vivo, livro 2, que é o livro de Mateus, mas aqui tem um comentário da passagem registrada pelo evangelista Marcos. Marcos que não conheceu Jesus, em que as memórias do Evangelho de Marcos é dito como as memórias de Pedro. Mas ele retrata muito bem essa passagem, e eu quero mostrar para vocês assim, um pouco que a gente tem, e que não vai se definir e encerrar pelo raciocínio da reflexão de hoje, mas é só para mostrar que o Evangelho de Jesus tem sempre um pouco mais para ensinar. É sempre um pouco mais que a gente se aprofunda. É como se fosse uma cebola. A gente tira uma camada, tem outra, tira uma camada, tem outra, tira uma camada, tem outra. Então hoje nós vamos ficar numa camada, a camada que eu consegui chegar. E com certeza existem muito mais camadas para se aprofundar e muito mais pessoas mais capazes. Mas a gente sempre dá um mergulho de acordo com o oxigênio que a gente tem para respirar. Então, eu vou ler a passagem, tá? Nós vamos conversar e refletir. Espero que vocês compreendam pela minha dificuldade de ensinar, mas eu espero que eu consiga trazer para o coração de vocês os registros que são dados no Evangelho, que é muito mais do que uma leitura. É um convite para a gente se aprofundar um pouco mais.
Então, a passagem está aqui em Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. E foi dado o título de A Tempestade Acalmada. Lembrando que na época de Jesus e quando foi feito os textos, não existia título, nunca existiu versículo, nunca existiu capítulo. Isso por uns anos que foram se separando. Nunca foi separado os evangelhos, os 4 evangelistas, com o Atos dos Apóstolos. Isso aqui é sempre mais na frente. A história que foi separando didaticamente para nós aprendermos. Mas vamos ao texto então, e depois a gente vai comentar, tá bom? O texto começa assim. Prestem bem atenção para a gente tirar alguns pontos. E disse-lhe naquele dia, ao cair da tarde: passamos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram de modo como estava no barco. E com ele haviam outros barquinhos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na polpa, dormindo sob um travesseiro. Eles o acordaram e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois ele perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam um para os outros: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Então vamos conversar um pouquinho. E disse-lhe naquele dia, ao cair da tarde: passamos para outra margem. Que dia era esse? Que dia era esse? Jesus vinha de umas conversas não muito animadas, em que os fariseus estavam reclamando, com os saduceus reclamando, porque Jesus e os seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E Jesus vai dizer, né? Além de outras contendas, vai dizer que o mal não é o que entra pela boca do homem e o mal é que sai. Mas eles não entendiam isso. Então, depois desse dia, Jesus falou assim: passamos para outra margem. O que é que significa para nós? Aí é quando a gente estuda, aí é quando a gente tira reflexões, né, para o estudo, que não se encerra. O que é que a gente entende aqui com Jesus? Mesmo com aquele exemplo que Jesus fez, com as discussões que os fariseus tinham com ele, e começaram a discutir sobre um conceito que não era necessário, ele diz assim: passamos para outra margem. Ou seja, não vamos debater, não vamos nos guerrear, não vamos trocar palavras ásperas. Passamos para outra margem. Mas cá entre nós, quando a gente tem uma treta com alguém, poucas pessoas querem sair para outra margem. Daqui eu não saio até eu ganhar. E a gente sabe que se Jesus quisesse ganhar, ele ganharia, né? Porque aqui no final, depois a gente vai comentar, né? Quem é esse? Esse a gente sabe. Então, passamos para outra margem. Isso é uma lição de vida. Isso é uma lição de vida. Não discutimos. Os nossos exemplos que vão nos responder. Saímos dessa sintonia. Aí, deixa a multidão. Porque nem sempre uma multidão é agradável. Deixemos essa multidão que hoje em dia nos cerca. Eles o levaram de modo como estava, no seu barco. Então quer dizer que o Jesus que eu conheço um pouco é o meu Jesus. E ele está comigo do jeito que ele está. As outras religiões conhecem Jesus. Deixem eles levar no barco da vida deles o Jesus como eles querem. Porque muitos espíritos conseguem ainda fazer discussões apresentando Jesus, o governador espiritual da terra. Não é por esse lado. Nós espíritos nos representamos pelos nossos atos e atitudes. Então cada um carrega Jesus de acordo como ele é. Se nós formos analisar e estudar num grupo espírita sobre Jesus, a gente se aprofunda mais, né? Graças às penas abençoadas de Chico Xavier, das penas abençoadas de Divaldo Pereira Franco, com Amélia Rodrigues, principalmente, Emmanuel, com o Chico,
irmão X, Humberto de Campos. Nós temos um Jesus no nosso barco, mas cada um carrega Jesus no seu barco como ele é. E se nós trazemos Jesus como ele é, a gente está fazendo um laço de carinho com ele, de aproximação, como ele é para cada um. Porque esse barco aqui a gente vai ver que é muito, muito importante. E com eles haviam outros barquinhos, quando eles atravessaram. Os discípulos com Jesus atravessando e passaram por uma grande tempestade. Mas eles tinham Jesus no barco da vida deles. Então, a travessia da tempestade é a nossa vida. A travessia no mar é a nossa reencarnação. E se nós atravessamos essa nossa reencarnação no nosso barco existencial dessa vida, com Jesus no nosso barco, ainda haverá tempestades, mas ele está com nós. Agora o texto diz que haviam outros, até diminui, barquinhos. Barquinhos. Já dá para imaginar um barquinho, que a gente é aqui do litoral, né? Sou de Laguna, vocês de Garopaba. Já dá para imaginar um barco e um barquinho numa tempestade? Já dá para notar e imaginar esses barquinhos na tempestade sem Jesus? Porque no barco estava Jesus com os discípulos. Essa é sempre filosofia, sempre, né, simbolismo, mas que a gente extrai a verdade. Então no barco dos discípulos estava Jesus. Os outros existiam outros barquinhos que atravessaram, mas não tinham Jesus. Imagina o desespero. Imagina a angústia. Porque os apóstolos, mesmo estando com Jesus no barco, tiveram medo. Imagina aquelas pessoas que são materialistas, que não têm essa espiritualidade. Jesus é esse símbolo, né, de espiritualidade, de imortalidade. Então imagina na vida quantas criaturas estão num barquinho, passando por tempestades e não tem uma religiosidade. E eu não falo aqui só da doutrina espírita, eu falo de qualquer religião, né? Porque a gente sabe que todas as religiões conduzem as pessoas para o mesmo caminho, modos diferentes. Porque eu sempre digo que eu ouvi, né? Quando a gente está em conversa com outros irmãos de outras religiões, o que nos separa é tão pequeno daquilo que nos une, né? Porque o que nos separa é uma visão espírita de reencarnação, vida após a morte e planos habitados, vários mundos, isso nos separa. Mas o que nos une é muito maior, que é a confiança em Jesus, que é a crença em Deus. Então, sobreveio uma tempestade e as ondas que jogavam dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. E Jesus com ele. O que é que a gente tem que entender também, irmãos e irmãs? Que mesmo nós, nesse mundo, que já está passando de prova e expiação, que nós já estamos no início, já estamos no processo de regeneração. Nós vamos passar por tempestades. Vamos passar. Não tem ninguém aqui que não vai passar por tempestades, ou já não passou ou está passando. Todos nós vamos. E essas ondas podem encher o nosso barco. Se nós não pudermos entender e conversarmos com Jesus como eles conversaram. Nós vamos passar por tempestades. Isso é natural, isso não é um pessimismo, isso é uma realidade espírita. Quem não tem um sofrimento? Na minha vida sempre foi boa, sim, mas se tu não perder um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, sempre não tem um momento de... Então assim, não tem, a gente sempre vai passar por dificuldades. Porque nós estamos num mundo ainda que nós ainda não conseguimos entender todo esse processo da reencarnação e como nós devemos nos conduzir. Então, as tempestades irão surgir. E eles, nessa tempestade, eles viram que Jesus estava, o texto diz, né? E ele estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. E eles o acordaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele estava na polpa. Volto aqui lembrando, nós somos do litoral. Polpa é aonde? Na frente ou atrás de um barco? Atrás, né? A gente sempre faz, quando as pessoas confundem, a gente sempre assim, lembra. Eu gosto de fazer lembrar. Já ouvi falar com motor de polpa, né? A gente diz, aquele barco, aquele cara comprou um motor de proa. Não é esse motor de proa, né? É o motor de polpa. Então Jesus estava na polpa do barco. E eles se apavoraram.
E eles se angustiaram. O que é que significa? Se o barco é a nossa vida, e Jesus está na popa, popa é a parte de trás. Então, enquanto nós estivermos ainda atravessando essa tempestade, quando nós ainda estivermos nessa luta e nessa jornada da vida, se ainda Jesus estando com nós, mas ainda nós ainda colocamos Jesus na popa, ou seja, atrás. Jesus estava atrás do barco. Imagina quando nós colocarmos na nossa jornada, na nossa vida, nos momentos de tempestade, nessa viagem que nós temos agora existencial, se nosso Jesus estiver na frente do barco. Se tudo que eu faço eu olho para Jesus. Se toda dificuldade, se toda tristeza, se todo rancor eu olho para Jesus. Muitas vezes eu não faço por quê? Como eles aqui, nossos irmãos. Jesus estava na polpa, atrás do barco. Tem uma passagem da colheita do trigo e do joio que eles vão dizer assim: mestre, na história que Jesus conta, mestre, quer que ao sairmos nós recolhemos o trigo? Aí Jesus vai dizer: não, deixai-vos ambos crescer juntos. Que na época da colheita, né? Deixai-vos ambos crescer juntos. Mas a frase interessante é assim: mestre, queres que quando sair nossa... Ou seja, eles queriam que Jesus saísse, a história, que Jesus saísse, para eles pudessem arrancar, juntar e botar no fogo. Ou seja, isso é para produzir o mal, né? Porque quando Jesus está com a gente não deve fazer isso, não faria isso. Mas o texto diz: queres que quando você sair, então quando a gente retira Jesus, a gente faz todas as coisas erradas. Então aqui Jesus, por estar com eles, mas não ainda guiando, como sendo o guia e modelo da nossa vida, como ele não está sendo nosso guia e nós o colocamos para trás, que ainda é bom, pelo menos ele está conosco, mas a gente só olha para trás quando está com dificuldade. Quando a gente está bem na vida, a gente só cai para frente. E quando a coisa balança, a gente olha assim: Jesus, me ajuda. Então, quando Jesus estiver no nosso barco, da nossa travessia, que já é bom, mas a gente ainda continua deixando ele atrás das nossas ações, nós vamos ainda ter medo, nós vamos ter muitas angústias que poderiam ser muito mais amenizadas. E ele levanta serenamente, sentado numa almofada. Ou seja, está tranquilo, está tranquilo. Porque na vida é assim, né? Quem de nós já não passou dificuldades e aquilo parecia que o mundo ia desabar, mas já passou 6 meses, 1 ano, a gente lembra: puxa, eu achei que o mundo ia acabar e eu estou aqui ainda. Conseguiu reverter, né? As coisas às vezes, mas eu estou aqui ainda, estou de pé. Quantos irmãos não conseguem ter essa linha de raciocínio, não conseguem se segurar e querem deixar a vida, e alguns deixam a vida, né? Por conta própria. Mas Jesus mostra, sentado numa almofada, que ele está sereno, que ele está calmo, para quem está com ele não se preocupar. O que nós temos que passar como espíritos imortais, nós vamos passar. Um depoimento do Divaldo, quando foi receber um dos laudos, em que ele estava com, né, teve câncer, a Joana Dias disse que ele tinha que se preparar, que ele já estava preparado para partir, e que ele tinha que começar a se desapegar de algumas coisas. O Divaldo falou que ficou sereno. Ficou sereno. Porque esse é o caminho da vida, né? Serenidade. O que é que adiantava alguém se descabelar, gritar? Então, entendemos Jesus assim. Ele no barco conosco. Mesmo atrás, ele está com a gente. E ele está sereno. Porque ele está nos olhando e nos cuidando. E sabe que a vida é um plantio e é uma colheita. E ele fala para o vento assim: e disse para o vento e para o mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Quando Jesus vai falar com Nicodemos, e vai explicar sobre a reencarnação, é necessário que eu volte ao ventre da minha mãe. Jesus vai falar, né, que o espírito é como o vento, né? Tu não sabe para onde vem e para onde vai. Então aqui, se a gente trazer essa palavra vento, quando Jesus repreende o vento, e se a gente buscar em Kardec que o vento, né, nas orientações, em que Jesus é
essa informação que nós temos de que ele fala para Nicodemos que o vento é o Espírito, então nessas condições aqui, o que é que Jesus está dizendo? Está dizendo para o vento se asserenar. Ou seja, o Espírito se asserenar, nós se asserenamos. Volta aquilo que eu tinha falado anteriormente, das dificuldades que aconteceram algum tempo atrás, que a gente não se asserenou, e o que é que aconteceu? Nós estamos aqui ainda, de pé. Então, quando ele diz para o Espírito, se asserene, se acalme, o mar vira uma bonança. Aquela tempestade da nossa vida vira uma bonança. Então, se nós conseguirmos entender como espíritos imortais, para que a gente se acalme, toda essa tempestade vira uma bonança. É isso que o mundo espiritual traz. É isso que eles nos ensinam. É isso que a gente pode tirar um pouco daqui desse ensinamento. Fechou todas as informações? Não, isso aqui é o que eu estou trazendo, que a gente está refletindo, né? Vai surgir outras pessoas, vão trazer outras coisas maravilhosas desse texto. Mas é nesse sentido. E logo o vento se asserenou e houve grande bonança. Depois ele perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Fé. O que é que Jesus veio fazer? Apresentar-nos o reino dos céus, apresentar a lei do amor, nos trazer um Deus que até aquele momento não era entendido, que era o Deus de Moisés, um Deus vingativo, um Deus que punia, um Deus da guerra, mas no princípio tinha que ser nesse nível que era para cuidar daquele povo, porque existiam outros deuses, e os deuses eram de guerra, então Moisés trabalhou com esse entendimento de um Deus ainda, né, que fazia páreo com os outros deuses, e que deveria se ter medo, porque era um povo muito arredio, um povo que saiu do Egito, tinha muitas dificuldades, então ainda era preciso ele, como legislador, trazer esse momento. Hoje para nós parece que não serve, mas vamos nos colocar há mais de 1560 anos antes de Abraão, 1560 anos, isso, antes de Jesus, aí depois ainda Moisés. Vejam, naquele tempo era esse Deus. Por quê? Porque didaticamente nós somos trabalhados. E a gente não nota como espíritos imortais que a espiritualidade joga com nós assim, de uma maneira tão brilhante, que a gente não tem noção do que eles trabalham dentro da gente. Quem é professor aqui, já foi professor ou professor, e trabalha com crianças, quando a professora chega e dá um quebra-cabeça e manda as crianças montar, elas montam, vai sair um cachorrinho, um bonequinho ali, aí ela monta, depois ela diz: tia, terminei. E ela está contente e achou que o objetivo daquele trabalho pedagógico era montar só o bichinho. Pergunta para o pedagogo o que é que tinha por trás daquela montagem. Pergunta tudo o que foi envolvido para a criança ficar feliz naquilo. Porque não é só montar o bichinho, existe todo um processo pedagógico, né? Então o que a espiritualidade faz com nós é isso. Nas nossas reencarnações, nós estamos montando. E a gente pensa que essa montagem é simples, é só para fazer aquele momento reencarnatório. Tem uma pedagogia muito grande por trás de nós. Ainda não tendes fé. Como eu falei, Jesus veio nos trazer esse Deus Pai, esse Deus amoroso, esse Deus que trabalha com nós e fica eternamente pensando na gente, como um pai amoroso, tratando ainda de filhos birrentos, de filhos muitas vezes grosseiros, de filhos muitas vezes desbocados. Mas o pai, como todo pai, espera que o filho vai amadurecer. E essa fé aqui, se nós formos ver ao longo da história, nós temos um entendimento de fé, ainda a gente está modificando, mas a gente tinha um entendimento de fé muito contrário do que era na realidade, na época de Ismael. Porque fé, para o povo hebreu, era emuná. Fé era uma ligação, era um convívio. Fé para eles é um relacionamento. Relacionamento com quem? Com Deus. Fé era isso. Se nós formos ver no grego, era pistes, também era esse significado, esse relacionamento.
No latim é fides ou fidelis, também era esse relacionamento, significava uma fidelidade. Por isso que no Velho Testamento, os legisladores, quando queriam falar que o povo se desvirtuou, ele disse que se prostituiu, não foi? Se prostituiu. Porque para eles, o entendimento deles, o maior relacionamento que tem de uma criatura com Deus é como se fosse um casamento. Essa é a mentalidade daquele povo da época, que a gente não pode desassociar. Tem pessoas que dizem, eu vou estudar o Novo Testamento e não ligo para o velho. Já diga, é o velho, né? Mas ali está o ensinamento. Porque toda a obra de Jesus é uma árvore, e o velho é a raiz. O novo é o tronco. O Espiritismo agora vem com essas folhas e os frutos. Então ninguém cuida de uma árvore cortando a raiz. Ninguém cuida de uma árvore cortando a raiz. Então a gente pode voltar no Evangelho para poder compreender, para entender a linguagem de Jesus, por que eles falavam. Porque se nós entendêssemos assim, que se o Velho Testamento não nos serve, eu não estou voltando aqui para que a gente volte a estudar o Velho Testamento, como fosse uma coisa, mas é fonte de consulta para entender o que Jesus falava. Porque na época de Jesus, quando ele falou, não existia Novo Testamento. E quando ele falava e as coisas que se surgiam naquele momento, eles se referiam ao Velho, porque era o que eles tinham. Então, se a gente joga o Velho Testamento fora e pega um trecho em que João vai dizer, quando vê Jesus se aproximando, João vai dizer assim, eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Aí a pessoa não tem o novo, não tem o velho, vai dizer assim, o que ele está querendo falar? Você não entende nada. Mas a gente sabe que no Velho Testamento, na tradição daquele povo, o cordeiro era sempre emulado para o sacrifício de Deus. Então, quando a gente vê João Batista olhando para Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele já está dizendo já no início, ó, esse vai ser emulado, esse vai ser sacrificado. Porque os cordeiros nossos servem para isso, principalmente na Páscoa, né? Que a gente sabe da tradição daquele povo. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente se aproxima mais e parece que os textos vão criando mais entendimento e a gente vai tendo mais afinidade. Por quê? Porque, como eu falei em latim, fides ou fidelis, significa essa união, essa fidelidade com Deus. Nós, no português, nós erramos um pouquinho. Nós, no português, nós separamos assim. Fidelidade é uma coisa e fiel é outra. A gente separou. Porque a gente diz assim, a minha mulher tem fidelidade para comigo, eu tenho fidelidade para com ela. A gente fala de alguns termos que não estão de acordo. Então, quando os espíritos, quando a gente vai conversar e entender que essa fidelidade é essa união com Deus, eles queriam falar que quando eles estavam se aproximando de Deus, eles tinham essa união quase como um casamento. Então, uma aproximação. Por que é essa união? Porque a coisa mais íntima de um casal, duas pessoas, homem e mulher, quando se juntam, ou agora não assim, mas quando se juntam para viver em comum, existe uma comunhão, né? Então, a maior força de expressão deles na comunhão era um casamento. E quando se rompia esse casamento, porque alguém foi infiel. Então, nós, no português, nós separamos o que era fidelidade e o que era essa união específica com Deus. E no final, eles dizem assim, e quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse? Agora nós estamos falando só entre nós, né? Então nós não estamos aqui debatendo com nenhum outro irmão de outra religiosidade. Quem é esse? Quem é Jesus para nós? Porque ele veio como Jesus de Nazaré. Primeiro, um laço importante, que ele chega e ele não vem reencarnado para se aproximar de nós no corpo físico e escolheu ser filho de um príncipe, de um governador romano, que seria mais fácil, de repente, no nosso pensamento, para divulgar o seu evangelho. Não veio nenhum chefe de caravana, não veio que nenhuma posse,
Ele veio como filho de um carpinteiro, para viver em família. E ele escolhe um carpinteiro, escolhe José e Maria, porque José, sendo carpinteiro, ele passa o tempo todo dentro do lar. Se ele escolhesse, e ele viveu como pescador, se ele escolhesse para o seu pai, e que José, na sua profissão, fosse pescador, José estaria sempre fora, né? Sempre fora. E ele vem como uma família de um carpinteiro, para ficar vivendo em família. E isso é muito interessante, que ao longo da história, a sociedade nos fez acreditar que o filho, quando chega com 17 anos, 18 anos, botão dinheiro no bolso, abandona pai e mãe para viver separadamente. Por que isso? Para ser independente. Independente do quê? Tirando as necessidades, né? Mas às vezes as pessoas moram na mesma cidade e querem viver longe do pai. Então esse exemplo de Jesus é para que a gente conviva em família. Isso o povo hebreu nos deu muito ensinamento. Porque até hoje, o filho pode ter a maior condição financeira. Ele pode chegar de helicóptero, mas ele vai falar com o pai que ele tem um novo negócio, vai pedir a bênção do pai. E isso a gente se perdeu. Porque quando a gente se separa familiarmente e vai morar numa outra casa, o que é preciso? Nova televisão, mais uma geladeira, mais uma mesa, mais um sofá. Então criou-se que independência é morar fora da casa dos pais. Nunca foi assim. Independência é no pensamento, é na mente. Não condenando quem mora junto, tá? Quem mora fora, longe dos pais. Mas isso que nós entendemos. Quem é esse? Esse nosso irmão mais velho, que escolhe uma carpintaria. Certa vez eu perguntei para outro Dutra Dias assim, qual o maior significado da manjedoura e da cruz? Aí ele falou assim, a manjedoura significa, não importa de onde é que eu vim, não importa para onde é que eu vou. Isso eu nunca me esqueci. A manjedoura, um dos simbolismos é, não importa de onde é que eu vim, não importa para onde é que eu vou. Ele veio numa condição humilde e saiu como o grande Messias nosso. Tem criaturas que vêm num berço de ouro e saem. Nós temos que rezar muito. Porque o mundo espiritual que ele escolheu viver na sua vibração de vida aqui não vai ser boa. E o madeiro, eu perguntei para ele. Ele assim, madeiro muitas vezes representa assim, eu perdi amigos, perdi companheiros, perdi o que eu curei, perdi o que eu não parei, perdi o que eu enxuguei lágrimas, porque eu fiquei sozinho no madeiro. Mas aí, essa impressão que nós temos, ele reverte no domingo, quando ele ressurge, mostrando a imortalidade da alma. E materializado vai procurar os seus discípulos. Em momento nenhum, nós vemos no Novo Testamento, Jesus, quando se materializa para os discípulos, mostra as suas chagas. Em nenhum momento ele condenou nenhum deles. Não chegou reclamando, não chamou de traidores, fiz tanto por vocês, cuidei tanto de vocês. Na hora que eu estava sendo crucificado, na hora que eu estava ali no sofrimento, entre aspas, não vi ninguém além de João, de Maria e Madalena. Então existem exemplos, existem informações que no Velho Testamento a gente pode trazer. Existem informações aqui, que é muito mais do que uma leitura tão simples, que a gente pode debruçar e debruçar. Quem é este? Em que o vento e o mar obedecem. O Mestre Jesus, que quando ele vai encontrar com seus pares, os Cristos, se reúnem no sol. Dá para entender? Os Cristos do nosso sistema solar, quando vão se reunir, se encontram no sol, nas palavras de Emmanuel por Chico Xavier. Então esse que veio até nós, nesse carinho, é o nosso Jesus, tão bem ensinado, tão bem exemplificado, tão bem iluminado, também na figura de Divaldo Pereira Franco. Eu deixo aqui mais uma vez nosso obrigado a esse nosso irmão, que deve estar agora em luz. Obrigado a todos.